Chegou a tropa, sonista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa PlayStation e o grau. Não sabe brincar, então desce play. No vídeo de hoje a gente vai fazer um pequeno teste. Esse teste não é com vocês, é comigo. Prestem bastante atenção no assunto que a gente vai abordar, porque eu quero contar com o seu comentário depois e dizer se eu tenho razão ou não. Bora lá. Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links na descrição. Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. É um grande prazer em ter vocês aqui novamente. E hoje nós vamos abordar um assunto que é mais ou menos o seguinte. Deixa eu contextualizar qual que vai ser a dinâmica aqui. Depois da aquisição da Microsoft, ou melhor dizendo, do anúncio da aquisição lá por volta de 2023, a gente viu, obviamente, muitas opiniões na internet. E uma das coisas que eu vi mais acontecendo é da galera mais animada e eufórica, desprezando as aquisições da Sony em comparação com as da Microsoft em termos monetários. E além disso também, muitas pessoas dizendo que agora a Microsoft detém os melhores estúdios e coisas do tipo. O ponto desse vídeo aqui é justamente a gente analisar a questão pelo lado dos valores e também pelo lado de produtividade. Então, eu resolvi pegar um comentário que apareceu na minha timeline lá do Twitter, que eu achei que mais assim representava, né, a maioria dos argumentos falados e tudo mais, e ficou mais fácil da gente usar. Eu tô tampando, né, logicamente, a identificação do autor do comentário, porque como vocês sabem aqui no canal, o meu intuito é muito mais discutir as ideias, né, então mesmo que eu não ofenda ninguém nem nada, geralmente eu tampo o nome do autor, pra gente poder ter um debate um pouco mais tranquilo. Até porque o cara que fez essa postagem aqui teve uma vez que ele veio até no inbox do meu Twitter, né, meio que pra dar uma acertada ali, porque a gente tinha discordado de algumas posições ali, e é natural que certos ânimos ficassem meio eufóricos, né, então por ele ter tido essa consideração, também tô demonstrando essa consideração com a pessoa. Então vamos lá. Galera, o comentário aqui, apesar de ser do autor, leiam como se fosse uma coisa generalizada que muita gente falou e falou mesmo, né? Vocês viram, tanto quanto eu, onde diz o seguinte: apenas uma curiosidade de o porquê algumas pessoas enlouqueceram na última semana. O maior investimento em estúdios que a Sony fez foi comprar a Insomniac por 229 milhões de dólares, que é 10 vezes menor que a Mojang, que é 1/3 da Bethesda, que é 10 vezes menor que a Activision. Tendo em consideração esse comentário, é justamente aí onde vai entrar aquilo que eu falei pra vocês no vídeo, onde eu estou fazendo um teste. Propositalmente, eu não fiz nenhuma pesquisa antes de fazer esse vídeo. Por mais que eu acredite que eu já tenha noção, né, da maioria dos assuntos de um determinado ponto que eu vou falar, eu costumo sempre fazer uma pesquisa antes de fazer os vídeos, fazer um mini roteiro para eu poder seguir o raciocínio e não ficar me perdendo durante as gravações, porque eu sou um cara que eu falo pra caramba, né? Minha namorada, então, é a que mais sofre, é a que mais me ouve falar pra caramba aí. Ela pode confirmar isso pra vocês mais do que qualquer outra pessoa. Mas assim, dessa vez eu quero falar pra vocês como se eu fosse um usuário que tá olhando a coisa a grosso modo, que tá vendo a coisa por cima, mais superficialmente do mercado, que é como a maioria dos consumidores vê. Porque eu não sou um grande fã da Activision, eu nunca fui fã da Bethesda e da Mojang, então muito menos. Provavelmente a visão que eu vou ter vai ser uma visão muito mais parecida com a do usuário, digamos assim, mais comum. E aí onde tá a pegada? Eu quero que vocês olhem todos os meus argumentos e depois vocês avaliem aqui e digam se eu fui injusto, se eu esqueci de alguma coisa, que provavelmente eu vou esquecer, e eu quero que vocês citem tudo. Fãs da Activision, fãs da Bethesda e fãs da Mojang, hoje é o dia de vocês me ajudarem aqui nos comentários, beleza? Quando eu vejo esse tipo de comentário, quando eu vejo esse tipo de raciocínio, como um cara que joga muito no PlayStation, que tem a preferência pela plataforma do PlayStation, eu vejo aqui um grande problema. Quando a gente fala em questão de valores, chega a ser até conveniente que a galera, né, faça esse tipo de comparação, porque a vantagem, na minha opinião, pesa muito mais ainda para o lado da Sony. Quantos jogos a Microsoft lançou de peso desde 2017
onde houve a ascensão aí do Game Pass. Quantos jogos de peso a Microsoft fez que realmente você compraria um console do Xbox para jogar desde aquela época? E quantos que a Sony fez? Segundo ponto, é óbvio que esses estúdios mais caros que a Microsoft comprou, exceto a Mojang, foram todos comprados depois dessa época. Quais foram os jogos de impacto da Bethesda, por exemplo, nesses últimos anos no Xbox? O que eu lembro foi o tal do Fallout 76, né, que parece que foi um flop total. Eu não tô me recordando aqui de mais nenhum game, parece que ela lançou, acho que pela terceira ou quarta vez aí, uma remasterização, acho que é do Skyrim, né? Não é um jogo que eu me interesso muito, mas eu sei que é um jogo muito grandioso, teve um apelo aí muito grande, foi um dos únicos jogos que a Bethesda conseguiu vender ali na casa ali dos seus, acho que 20, 30 milhões. Mas fora isso, o que mais teve de relevante na Bethesda nos últimos tempos? Né, lá do grupo Zenimax, enfim. Eu não sei. Na minha visão, parece que foi só isso. E do lado da Activision? Caras, quando eu ouço falar em Activision, eu só me lembro de jogos ruins do Homem-Aranha e Call of Duty. E nos últimos tempos, sempre quando eu ouço falar de Activision, tá sempre relacionado a Call of Duty. Se eu não me engano, a Blizzard faz uns jogos aí também pro PC, né? Não sei. Então pode ser que coisas para PC aqui eu esteja deixando de fora. Mas eu não consigo lembrar de nada tão grandioso aí nos últimos tempos. Então essa é a visão que eu tenho dessas empresas nesse momento, que são empresas que têm um grande potencial, mas eu não vejo o mesmo resultado que eu vejo com a Sony. A gente está falando aí de um estúdio, né, que entregou simplesmente 3 jogos já para a nova geração, um deles totalmente next gen. Fora esse, tivemos aí o Spider-Man remasterizado e um jogo completíssimo do Spider-Man, que é o Miles Morales, que embora tenha menos tempo, né, de duração que o Spider-Man normal, é um jogo completo, que dura mais que muito jogo de Xbox aí na campanha. Quando eu olho pro lado do Xbox, eu só me lembro agora de 2 jogos completos que a Microsoft lançou, que foi agora, no final do ano passado. O Xbox passou literalmente o ano inteiro sem jogo nenhum, praticamente. Foi receber 2 no final do ano. Forza Horizon 5, que é um jogo maravilhoso, eu amei, né? Joguei aqui no PC, gostei bastante. Se eu não me engano, acho que eu fiz mais de 50% das conquistas. O Halo Infinite, e vocês perceberam que eu tô fazendo uma comparação aqui de mais de um estúdio da Microsoft entregando o jogo em final de ano contra um único estúdio da Sony. Se a gente for comparar agora com Bethesda, Mojang e Activision, eu pergunto pra vocês, o que já saiu delas que bate o trabalho que a Insomniac Games já mostrou? Embora ela tenha entregue já 3 jogos da nova geração, já existem mais 2 confirmados desse mesmo estúdio, que já totaliza 5 projetos, sendo os últimos 2 Spider-Man 2 e o Wolverine. Todos jogos de peso. 5 jogos já confirmados. Quantos tem da Bethesda confirmados? Quantos títulos vão ser entregues? E isso que a gente... Ó, comparando só com a Insomniac Games, tá? Pega todos os estúdios da Microsoft. Vai passar desses 5? Até possivelmente. Mas e aí, faz um estúdio contra um só, contra o outro. Será que bate a Insomniac Games? A Microsoft, a compra que ela fez, né? Eu não tô dizendo que ela não pensou na hora de fazer a compra. Mas assim, eu não acho que a Microsoft ficaria com todos os estúdios que estão englobados nessas compras aí. Eu acho que alguns desses estúdios talvez a Microsoft não tivesse tanto apreço assim, ou não visse, né, como uma grande coisa, mas já que fazia parte do pacote, acabou vindo junto. Não sei, né? Pode ser que tenha sido assim. Porque a Sony, a gente vê que as aquisições que ela faz são aquisições muito assertivas. São aquisições extremamente escolhidas de acordo com o modelo de negócio que a Sony tem. E se a gente comparar os jogos da Sony com os da Microsoft, galera, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque isso aí dá um choro danado. Mas, resumindo a coisa, não bate de frente. O jogo da Microsoft comparado com o da Sony parece brincadeira de criança. Tem até um vídeo que o Cross lá do canal do Eu Joguei fez, inclusive mandar até um salve aí pra ele, quando ele fez o react do Horizon Forbidden West. E o cara falou muita coisa ali que era verdade, em comparação com o trabalho que a Sony faz versus o que outros estúdios fazem. A Sony chegou num patamar que é só estúdio a nível de Rockstar para conseguir chegar perto ou talvez até passar do que o que a Sony faz, porque os jogos dela são sem comparação. Me mostra um jogo do Xbox que bate de frente com Spider-Man, que bate de frente com Horizon Forbidden West. Talvez em termos de peso, as franquias principais lá do Xbox até batam de frente, mas sai de vez em nunca. O ponto aqui é que, com um investimento 10 vezes menor que a Mojang, 1/3 da Bethesda ou 10 vezes menor que a Activision,
a Sony está entregando muitas vezes mais. Eu não estou dizendo que a Bethesda seja ruim, não. A Bethesda tem jogo aí que chegou a vender, acho que na casa de uns 30 milhões, se eu não me engano foi Skyrim. Alguns jogos da Bethesda chegaram a números exorbitantes de vendas, mas através da multiplataforma. E se tirar o PlayStation deles, quanto será que vai chegar o número de vendas desses games? E os jogos da Activision, como Call of Duty, por exemplo, supondo que a Microsoft pegue isso aí para ser exclusivo mesmo dela, a gente ficou sabendo aí que parece que a Sony tem um contrato de pelo menos mais uns 4, 5 anos com a Activision, a Blizzard, enfim, provavelmente Call of Duty aí no PlayStation por mais uns 4, 5 anos. Os senhores já pararam para pensar que para essa franquia se tornar exclusiva de vez do Xbox pode ser que isso aconteça daqui a esse tempo? E galera, daqui a esse tempo, a gente tá falando de chegar aí praticamente já no final da geração. E até lá, pensa em quantos jogos que a Insomniac Games já não vai ter feito pro PlayStation, seguindo essa linha de produção que os caras estão seguindo. E olha que no vídeo de hoje a gente só tá falando de Insomniac Games. De que adianta ficar fazendo essa comparação toda de valores se na hora de mostrar serviço a escolha da Sony, que foi muito mais barata, tá entregando muito mais. Enfim, galera, esse é o raciocínio que eu queria fazer com vocês aqui no vídeo de hoje. É um vídeo que é entre aspas de notícia, mas na verdade é mais opinativo. E agora é o momento da verdade, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz propositalmente esse vídeo sem pesquisar nada, né, sobre nada aqui, só lembrando que eu tenho de cabeça, para me assimilar o máximo possível ao jogador casual, a um público mais casual, que vê uma coisa ou outra passando aí de vez em quando, né, comenta de uma coisa ou outra. Capaz de eu ter esquecido mesmo, tá? Eu quero ver os comentários de vocês, beleza? Bom, você achou que a minha opinião foi bastante condizente dentro desse tipo de visão? Você achou que foi uma opinião interessante? Deixa o seu like no vídeo. Você não achou interessante? Deixa o seu like do mesmo jeito, que você ficou até o final assistindo, né? Então alguma coisa aí você deve ter gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.